Aí, damos início, então, à nossa segunda aula, nosso segundo encontro. Mais uma vez, agradeço a presença de todo mundo, a presença da professora Isis. Muitíssimo obrigado pelas aulas, assim, que está tendo feedback ótimo, excelente. Espero que essa aula seja proveitosa também. Eu não tenho nenhum informe para passar, além de reforçar que as inscrições estão abertas, não percam essa oportunidade. Vai até que dia, Lucas? Um amigo meu me perguntou. As inscrições de ouvinte vão até o dia 8 de maio. Só que fazendo a inscrição até o dia 17 de abril, vocês garantem um kitzinho com ecobag, caderno, caneta e marca-página. Tá. E para apresentação de trabalho já encerrou? Já encerrou. Agora, as inscrições para os minicursos, elas vão permanecer abertas até que as vagas esgotem, assim, né? Então, assim, porque o máximo é de 35 vagas por minicurso. E se bater 35, ele já vai acabar, né? Então, é individual, assim, os horários, eles não são fixos. Mas a gente provavelmente mantém até uma semana antes do evento. As inscrições não estão abertas até esse período, elas são feitas pelo site da plataforma Deutsch, que vocês são redirecionados pelo site do EFIS, quando vocês entram na página inscrição, eles te redirecionam logo para a plataforma Deutsch, e a inscrição é feita por lá e confirmada por nós. Era isso o que eu tenho a dizer. Queria dizer que eu me coloco à disposição também, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar por e-mail, quiserem mandar no Instagram também, fiquem à vontade, a gente está lá para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Professora, muitíssimo obrigado pelo espaço, vou dar a palavra a você agora. Uma boa aula, gente. Vou ficar aqui Obrigada, Lucas. Bom, primeiro eu queria saber se mais alguém... ontem a gente fez uma rodada de apresentações, quero saber se alguma pessoa que estava tímida ontem quer se apresentar, quer puxar um assunto conosco, dizer de onde vem, por que está fazendo o curso. Alguém anima? Amanda? Também foi sem querer, Amanda? Alô, tá me ouvindo? Tô. Olá, Amanda. Estamos ouvindo. Ixi. A gente está ouvindo. Travou? Estão ouvindo? Ah, então tá. Eu sou formada em jornalismo, na verdade, lá da UFMS, que é da minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estou fazendo mestrado em História. E aí o tema que eu mais gosto é a História da Arte, então quando eu vi o minicurso achei fantástico, já quis me inscrever na hora. Ontem não participei muito, porque eu estava vindo para Londrina, como eu não sou daqui, né, era o dia do meu ônibus, eu não me toquei, era para eu voltar um dia antes, enfim. Aí foi um auê, mas eu estava assistindo a aula de ontem gravada. Aí consegui terminar 5 minutos antes da aula de hoje, então estou preparada. Que ótimo, Amanda. Meu pai morava em Campo Grande, morou muitos anos em Campo Grande, cheguei aí tomar... Você conhece, professora, a cidade? Tererê? Tererê? Isso, eu fiquei tomando isso tanto, e aí eu vim com uma mala cheia desse negócio aqui, não tomei mais. É típico, eu não tomo também. Eu sou toda errada também, é extremamente típico, eu não tomo, não. A graça é tomar em Campo Grande. Se eu saio de Campo Grande, não adianta levar, que eu comprei o kit, super turista, né? Comprei o copinho, o negócio, nunca mais tomo. Eles colocam seu nome, é tudo... Fiz todo o kit turista, nunca mais tomei. Aqui em casa nunca tomei. Legal. Mais alguém quer se apresentar, pessoal? É porque é mais fresquinho, né? Eu também acho melhor que chimarrão, porque no calor, né? Quem aguenta? É difícil. Mas mais alguém? Bom, eu acho que não, então, né? Bom, então, tendo em vista o que a gente conversou ontem, eu fiz uma modificação, tá, gente? E como eu fiquei hoje o dia inteiro no Cefet, eu não consegui enviar antes da aula a minha modificação, mas eu acho que vai agradar todo mundo pela conversa que a gente teve ontem. Eu percebi que muita gente estava com uma expectativa, dentro do curso, da gente conversar sobre algo mais marcado pelo uso de imagens, ou a história da África, né? O uso de imagens em relação à história das comunidades indígenas, né? Como isso se dá no ensino de história através de imagens.
a forma como eu dividi, como vocês tiveram acesso, isso ia aparecer marcado por algumas questões dessa interseccionalidade dos indivíduos, ok? E eu acho que não atenderia da maneira como eu achei, né, que fosse o objetivo de muitos de vocês ao fazer o curso. Então, eu fiz uma modificação, tá? Qual vai ser essa modificação? Alguma das coisas que eu ia tratar amanhã, eu passei para a aula de hoje, tá? Então, por exemplo, as artistas mulheres negras, a gente ia ver algumas delas no terceiro encontro. Eu passei isso para o encontro de hoje, trouxe algumas outras coisas, e a aula 3, né, a terceira aula, eu vou deixar para a gente pensar isso, esse uso de imagens, dentro dessa narrativa sobre um continente, né, a narrativa sobre a escravidão em si, né, e a narrativa sobre esse olhar sobre as comunidades indígenas, né? Então, a gente vai um pouquinho pensar isso, algumas imagens históricas que a gente tem mais intimidade, né, ou usa mais, algumas outras que eu vou apresentar que eu acho interessantes, e também fazer, né, a minha proposta agora, nessa mudança, é a gente fazer um passeio sobre o que essa bibliografia que trabalha com ensino de história da África, história indígena, fala sobre o uso de imagem, tá? Sobre o uso de imagem e também sobre pontos importantes dentro dessas duas temáticas, ok? Vocês concordam com essa modificação? Eu vou atualizar depois lá o plano, né? Para a gente ter um registro de como ficou, né? Essa atualização da atualização, tá? Tá bom. Então, eu espero que dê certo. Pelo menos a minha intenção, a minha escuta de ontem me levou a fazer essa modificação, tá? Eu espero que atenda melhor a vocês e que seja mais produtivo do que a minha proposta original, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, hoje, né, a gente vai começar, né, essa discussão dentro da questão de gênero. Eu também, por conta de juntar duas coisas, eu tive que tirar, né, alguns elementos, porque senão ia acontecer como ontem, a gente ia ficar com uma aula enorme e sem conseguir concluir novamente, tá? Então, eu também tive que fazer algumas seleções, algumas escolhas, né, infelizmente, mas vai dar tudo certo. Então, eu tracei um outro caminho para essa aula dentro dessa discussão sobre gênero e ensino de história nas imagens. Então, vamos lá, né? Primeira coisa que a gente vai começar aqui, uma chamada, né, que eu sempre gosto de trazer, convocar aí alguém, né? Ontem foi o Didi Huberman, hoje a gente vai de Judith Butler. A gente começou ontem com o Didi Huberman, terminou com o Paul Preciado, hoje a gente inicia com a Judith Butler, né? Que ela vai falar o seguinte, né? O objeto, isso é uma entrevista, tá? Assim como a de ontem, o encerramento do Paul Preciado, também era uma entrevista concedida por ele, tá? Então, a Judith Butler vai dizer o seguinte: o objeto, para mim, não se restringe de modo algum a sexo e heteronormatividade. Relaciona-se a todo tipo de corpos cujas vidas não são consideradas vidas e cuja materialidade é entendida como não importante, tá? Então, a gente vai começar com isso, né? Essa discussão que perpassa, né, determinadas noções que, como a gente começou a conversar antes, né, estão atreladas dentro de uma determinada leitura a determinadas categorias universais que vão entender gênero num binômio, né, homem e mulher, né, que vão entender também, vão construir uma narrativa sobre, a partir de uma categoria universal, que é o homem, portanto, o homem, como categoria universal, ele se, em teoria, né, ele vai se referir a todos os outros indivíduos, né, ele vai, portanto, se tornar um padrão, né? Quando a gente tem um padrão, a gente normalmente também vai ter, né, um ponto de exclusão desse padrão, né? E, pensando na questão da perspectiva decolonial, né, o que vai, esses estudos vão nos apontar,
né, a possibilidade da gente pensar o revés dessa modernidade, né? O que essa modernidade vai trazer, né, que a gente pode questionar, né, que a gente pode repensar? Um desses elementos é a questão de gênero, tá? Se alguém quiser ler mais sobre esse assunto dentro da perspectiva colonial, eu recomendo, vou colocar aqui o nome dela, não sei se vocês, ela é bem famosa, mas vai aqui. É a Maria Lugones, tá? Ela trabalha com a questão de gênero dentro dessa perspectiva, ela faz um trabalho com a questão de gênero também, com algumas comunidades de povos originários. É bem interessante, apresentando como esse binômio, fora como padrão, né, da modernidade, ele existe de outras formas. O gênero, a questão do gênero, ele se apresenta de outras formas em outras culturas, né? Então, ela faz um trabalho bem interessante sobre isso, né? E dentro dessa lógica, né, de que o padrão ele se coloca, primeiro, né, um padrão desse binômio, né, dessa distinção entre homem e mulher, em que o homem, portanto, se coloca como esse gênero dominante sobre os demais, né? E quando a gente faz pensa dentro dessa hierarquia, o que a Judith Butler está chamando a atenção é que aquilo que não está enquadrado dentro do padrão, ou que não é o dominante, portanto, se coloca, fica em situação de vulnerabilidade, né? Muitas vezes, esses indivíduos, né, eles se tornam, portanto, são objetificados, como a gente começou, inclusive, a conversar ontem, né? Vamos lá. Então, a gente já começa, né, também um mote, antes da gente entrar mesmo na aula, com uma obra, né, da Ana Carolina Albernaz, que se chama Utensílios do Lar, né, uma provocação, né, ao feminicídio que cada vez tem crescido mais, né? Então, ela faz alguns recortes como se fossem, né, aliás, como se fossem, não, são manchetes de jornais de mulheres que foram mortas, né, por seus parceiros, e coloca essa arma fazendo uma alusão, né, exatamente a essa violência doméstica que as mulheres são colocadas, né, e que se apresentou de uma maneira muito forte na pandemia, né? Muitas de nós aí acompanhamos pesquisas que foram feitas, né? Depois eu posso colocar até um link, tem um site que se deteu sobre uma pesquisa relacionada à violência doméstica no período da pandemia e como ela aumentou significativamente, né? Bom, e aí, para a gente começar, né, já que a gente não tratou disso ontem, eu trouxe para cá e fiz aí um conjunto para a gente começar a refletir sobre o que é interseccionalidade, tá? Uma das intelectuais que vão pensar sobre isso, depois eu vou apresentar outra, é a Patrícia Hill Collins, tá? Ela vai escrever um livro, não só ela, o prefácio desse livro, inclusive, é bem bonitinho, que elas apresentam como se conheceram, com a Silma Bilge, que elas vão falar sobre o porquê do interesse dessa interseccionalidade, e a gente viu ontem como aumentou o interesse, a busca em torno dessa palavra, né? Então, esse interesse em torno do que seria esse termo, quais os usos que a gente poderia estar, está no interesse do momento, digamos assim, né? Então, o que a Patrícia Hill Collins vai dizer para a gente é o seguinte: a interseccionalidade investiga como as relações interseccionais de poder influenciam as relações sociais em sociedades marcadas pela diversidade, bem como as experiências individuais na vida cotidiana. Como ferramenta analítica, a interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária, entre outros, são interrelacionadas e moldam-se mutuamente. Essa definição prática descreve o principal entendimento da interseccionalidade, a saber, que em determinada sociedade, em determinado período, as relações de poder que envolvem raça, classe e gênero, por exemplo, não se manifestam como entidades distintas e mutuamente excludentes. De fato, essas categorias se sobrepõem e funcionam de maneira unificada,
Além disso, apesar de geralmente invisíveis, essas relações interseccionais de poder afetam todos os aspectos do convívio social, tá? Então, o recurso a pensar a interseccionalidade, ela vem de uma demanda que ela vai começar a aparecer muito claramente dentro do próprio feminismo, né? Então, a gente vai ver lá no meados do século, na segunda metade do século XX, né, a ascensão do feminismo, né, mais marcado por uma composição de mulheres brancas, né, e que, portanto, tentam aí dialogar, né, ou integrar mulheres negras para dentro do movimento. Só que, obviamente, né, o que vai se apresentar naquele momento é que, embora a pauta de gênero, né, a pauta da desigualdade de gênero, ela seja comum, né, a essa experiência de ser mulher, né, a experiência individual de vida, né, e os anseios, né, e as realidades, elas são diferentes, né? Então, nesse momento de encontro, né, tem vários relatos, né? A Lélia Gonzalez tem esse próprio texto que está dentro do nosso programa, ela fala um pouco disso, é bem interessante, né? A Patrícia Hill Collins também fala, a Bell Hooks fala, né? Então, tem vários, assim, tem um panteão aí de textos que vão dar conta de descrever essas tensões, né? Essas tensões que marcam objetivos e experiências de vida diferentes, né? Exemplo, né? Um exemplo mais simples, né? As mulheres brancas, né, dentro desse movimento feminista, o que elas estão querendo? Elas querem trabalhar, né? Elas não estão querendo mais ser donas de casa, né? Então elas estão querendo ocupar o espaço do mercado de trabalho, né? Essa pauta dessas personagens, né, que estão ali envolvidas nesse movimento, elas não se adequam à realidade das mulheres negras, né, que sempre tiveram que trabalhar, né? Então, essa dimensão dessa realidade, né, da entrada no mercado de trabalho, ela não se adequa aos anseios e desejos da experiência das mulheres negras naquele conjunto, né? O que a gente vai ver, inclusive, a Lélia Gonzalez, nesse texto Racismo e Sexismo, ela põe bastante o dedo na ferida, é que quando essas mulheres, portanto, conseguem alcançar esse espaço de trabalho, né, com quem que elas vão deixar seus filhos, né? Então, as questões, então, elas são marcadas não só pela temática do gênero, né? Não é o gênero, né, que nos faz, portanto, estarmos unidas numa mesma pauta, né? Não é apenas essa questão, né? Então, a gente tem que marcar esse pensamento acerca do feminismo, da questão de gênero, que seja, por outros marcadores sociais, né? Então, a interseccionalidade, ela nos convoca a pensar essa multiplicidade de lugares e de caixinhas, né, em que a gente se enquadra e em que também as pessoas nos enquadram, né? A gente vive numa multiplicidade aí de grupos, né? Então, a interseccionalidade busca um pouco pensar nisso. Não dá para pensar raça descolada de classe, descolada de gênero, né? E aí você pode adicionar mais marcadores de orientação sexual, a gente pode ir adicionando marcadores para ir pensando essas experiências de vida dentro desses contextos históricos. Então, a convocação que se faz dentro dessa leitura da interseccionalidade é trazer mais sensibilidade a essa experiência individual, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém já conhece a Patrícia Hill Collins? Não conhecia, professora. Ela é bem legal, tá? Tem um texto dela. Hoje eu baixei alguns livros aqui para ver. Depois eu apresento eles, que eu falei de alguns ontem e não mostrei, né? Mas ela tem o que eu gostei bastante, né? Além desse da interseccionalidade, mas tem um dela que é sobre o feminismo negro, que é bem legal, bem legal. É nele, inclusive, que está um dos textos que a gente vai discutir hoje, que é sobre o conceito de imagens controladoras, né? Recomendo bastante. Eu acho que eu coloquei até na página, se eu não estou enganada.
Bom, e aí, para a gente entender isso dentro de uma dinâmica mesmo da experiência, né, eu trouxe aqui uma outra intelectual que também vai pensar sobre a questão da interseccionalidade, né, muito antes, digamos assim, disso virar, né, o termo que bomba na pesquisa do Google, como a gente viu ontem, né, junto com o termo decolonial, que é a Audre Lorde, tá? Ela vai ter um texto que é bem interessante, que se chama A Hierarquia da Opressão. Tá? É um texto pequenininho, um manifesto mesmo, bem curto. Se eu lembrar, eu coloco também na pasta. Tá? Mas é bem interessante. E ela começa esse texto, que eu acho bem legal para a gente pensar, né? Dessa forma. Tá? Eu nasci negra e mulher, estou tentando me tornar a pessoa mais forte. Eu posso voltar a viver a vida que me foi dada e ajudar em mudança efetiva em torno de um futuro vivível, né, possível, para essa terra e para as minhas crianças. Como uma negra, lésbica, feminista, socialista, poeta, mãe de 2 crianças, incluindo um garoto, e parte de um casal interracial, eu me lembro a todo momento de que sou parte daquilo que a minoria chama de desviante, difícil, inferior ou escancarado errado. Pela minha pertença em todos esses grupos, eu aprendi que opressão e intolerância da diferença vem em todas as formas e tamanhos e cores e sexualidades. E dentre aqueles que que têm o mesmo objetivo de libertação e de um futuro possível para nossas crianças, não pode existir hierarquia de opressão. Eu aprendi que sexismo, a crença na superioridade inerente de um sexo... Não, tá certo. Eu aprendi que sexismo, a crença na superioridade inerente de um sexo sobre todos os outros, e assim seu direito de dominar. E sexismo, a crença na superioridade inerente de uma forma de amar sobre todas as outras, e seu direito de dominar. Né? Então, o que a Audre Lorde está falando, né? Ela, né, o relato dela e os escritos da Audre Lorde, elas vão falar sempre desse espaço de deslocamento, né? Sempre de uma transição, né? De nunca adequação num campo só. Né? Então, ela tem uma outra fala dela que é muito conhecida, né? Que eu coloquei aqui uma parte, que é: entre as mulheres lésbicas eu sou negra, e entre as pessoas negras eu sou lésbico. Né? E nesse texto também ela vai falar da necessidade de haver um compartilhamento, né? Uma preocupação, né? E não se colocar as pessoas em grupos, em padrões muito estanques. Né? Nós somos múltiplos, né? Nós nos enquadramos em vários elementos. É claro que dentro de uma estrutura de desigualdade, né? Dentro de países marcados pela experiência da escravidão, né? O que a gente também vai perceber, né? E os dados aí sobre violência doméstica, né? A violência policial, né? Vão nos apontar que alguns desses marcadores sociais eles tornam pessoas mais vulneráveis que outros, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar os dados da violência policial, das mortes, né, fruto de violência policial, a gente vai ver que são os jovens negros que são os que mais morrem assassinados. Né? Assim como se a gente for olhar os dados sobre a violência contra a mulher, né, em ambientes domésticos, a gente vai ver que a mulher negra também que é a mais atingida, né? E esse dado também começou a aumentar porque também houve aí um trabalho, né, de tentativa de conscientização para que haja coragem também nesse espaço da denúncia, né? Então, a junção desses vários marcadores sociais, a gente vê, né, exatamente essa questão de uma vulnerabilidade, né, que é o que a Judith Butler vai chamar a atenção lá em cima. Bom, e aí, para a gente começar a entrar, então, no nosso tema, a partir dessa questão da interseccionalidade, eu trouxe alguns dados para a gente ver como isso aparece, né, dentro dos livros didáticos, como a gente fez ontem. Tá? Então, a primeira coisa interessante que a gente pode perceber aqui embaixo nesse gráfico, tá vendo?
são os personagens. Como os personagens eles vão aparecer, né, num determinado livro do PNLD de 2015, que é o História, Sociedade e Cidadania, o mapeamento do nome dos personagens que aparecem em toda a coleção desse livro de dados, o que os dados nos apresentam, né? Eles nos apresentam um panorama sobre quem aparece dentro da história, né, e quem é apagado, né? Então, a gente tem, dentre os personagens homens, né, a gente tem 12,39% de personagens homens negros, tá? Aqui, esse filete aqui, ó, são os personagens, né, são os indivíduos que são indígenas, 1,26%, tá? Esse longo caminho aqui, né, essa marca enorme, são os personagens brancos, tá? Eles são 84,34% dos personagens que aparecem no livro didático, tá? E não é um livro didático dos anos 70, não é um livro didático do início do século XX, é um livro didático atual, tá? E aqui, por fim, né, a gente vai ter os personagens, esses indivíduos asiáticos que são, portanto, colocados dentro dos livros de história, que compõem 2,1%. Tá? Quando a gente vai falar das mulheres, né, esse padrão um pouco que se mantém, né? Então, dentro das mulheres, as mulheres negras aparecem em 21,28% das personagens. Essas personagens são negras. E depois a gente vai passar e vai ver como, tá? Então, guarda esse dado aí. 2,13% são mulheres indígenas, tá? E aqui, 72,34% são mulheres brancas e 4,26% são mulheres asiáticas, né? Além disso, além dessa estatística sobre a representação por raça, né, por etnia e por gênero, outra questão vai aparecer dentro dessas coleções, desses livros didáticos, exemplificada por esse livro História, Sociedade e Cidadania. O que é? Primeiro, o apagamento completo em relação à referência à sexualidade dos personagens. E isso vai acarretar num completo apagamento, uma invisibilidade, né, do movimento LGBTQIA+. Isso não aparece de forma nenhuma. Né? Não há dados nem para compor um gráfico. Tá? Outro elemento interessante que a gente vai perceber, a gente vê um aumento aqui do número de mulheres citadas, né? Do número de mulheres que aparecem nos livros didáticos. Mas isso não significa que elas aparecem no corpo do texto central. Tá? Muitas das citações feitas a essas mulheres, né, na história, elas aparecem em notas de rodapé ou naquelas caixinhas que tem nos livros didáticos, né, como um conteúdo à parte. Ou seja, ele não é a essência do texto do livro didático. Ele é uma curiosidade, um complemento, né? Ele é algo que está ali, que você pode ler ou pode não ler, que vai dar na mesma. Tá? Então, a gente vê um aumento, né? Se a gente for olhar aqui os homens negros, há um aumento dessas mulheres, do aparecimento dessas mulheres, entretanto, isso não significa que elas vão aparecer no corpo do texto. Tá? Isso é um dado importantíssimo. Outro elemento que é interessante também para a gente pensar é que muitas dessas mulheres, quando elas aparecem, elas sequer são nomeadas como os homens aparecem. Tá? Outro elemento interessante também, quando essas mulheres são citadas, é que muitas vezes elas são referenciadas, isso a gente vai ver que não é só aqui, sempre em relação a um homem, né? Ou em relação a um que é seu marido, né? Ou que é, sei lá, seu pai, né? Ela está sempre sendo apresentada a partir de um lugar, né? de uma associação, tá? A um homem dentro de um contexto histórico. Então, a apresentação dela se dá a partir... então, ela é filha de fulano de tal, né? Ou ela é esposa de não sei quem, né? Então, ela tem que estar sempre associada a uma figura masculina. Então, isso acontece muito nos livros didáticos, tá?
Então, isso é uma coisa, é um dado para a gente pensar como é importante a gente pensar, dentro do ensino de história, essa questão da interseccionalidade, porque ela está presente nos nossos livros, né? Ela está presente no material didático que a gente usa, e, invariavelmente, ela vai estar presente nos documentos e imagens que a gente vai usar em sala de aula, mesmo se a gente não perceber, tá? Então, ficar atento a isso é um elemento importante para a gente já sensibilizar os nossos alunos, tá? E aí, como eu disse, vamos agora pensar, legal, então as mulheres são representadas aí, né, mais do que os homens negros, né? Então, são 21,28% de mulheres negras representadas no livro didático contra 12,39%, né? Então, vamos ver como, tá? Recentemente, algumas pesquisas, e depois eu vou colocar a referência direitinho para vocês, né? São duas teses de doutorado que eu consultei, vão olhar detidamente sobre a representação da mulher negra nos livros didáticos, ok? Como ela se dá, que tipo de representação é feita dessa mulher, né? Como isso vai se dar nesse material didático. E aí foram a coleção, ambas as duas pesquisas vão pegar a PNLD de 2014, tá? E aí o que vai ser apresentado dentro dessas pesquisas? Majoritariamente, as imagens, tá? Os documentos visuais, né? Históricos, que apresentam mulheres negras, vão fazer uma determinada imagem dessa mulher, tá? Que imagem a gente tem? A gente tem 3 exemplos aqui, tá? De imagens que, como eu acho que foi a... Ai, gente, alguém falou ontem, quem foi? Deixa eu achar aqui. Que chamou a atenção para as imagens do Debré. Você está aí? Cadê você? Foi a Giovana, foi? Isso, foi a Giovana, que já deu spoiler aqui, quase que eu não tenho mais aula, né? A Giovana, ela ontem chamou a atenção de como uma determinada, né? Como essas imagens do Debré, elas se tornam imagens canônicas, no sentido de que elas criam, né, uma reprodução sobre o imaginário da escravidão no século XIX, que a gente não consegue projetar outros tipos de experiências, outras imagens acerca dessa realidade, né? E o mesmo vai acontecer com as mulheres. Então, essas imagens, elas continuam a ser reproduzidas. Então, a gente tem uma que é muito reproduzida, muito conhecida, que é um jantar brasileiro, que é também do Debré, tá? E eu peguei 3 exemplos aqui, aí eu gostaria que vocês falassem, né? O que tem em comum aqui? Né? O que vocês percebem que a gente pode observar em comum nas 3 imagens? Quem será o corajoso, a corajosa? O trabalho das mulheres relacionadas. Lucas que salva. Ai, mas eu tô muito imersa. A figura das mulheres negras como pessoas que cuidam, né? Que cuidam, elas estão sempre no lugar, não só do cuidado, mas nesse lugar do trabalho, né? Então, elas sempre são apresentadas num lugar de um lugar de atender o outro, do trabalho, né? Associadas aí a algumas imagens que vão se repetir. O interessante disso, né, também é a gente pensar quem produz essas imagens, né? Então, a gente vai ter, né, a Giovana lembrou ontem, a gente vai ter uma imensa reprodução, vou te perdoar, Mariana, a gente tem uma imensa reprodução de imagens, né, de uma variedade de imagens aí do século XVIII, do século XIX, nos livros didáticos, né, e elas têm uma marca também do olhar de quem as produz, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, o Debré, o Carlos Julião, tá? E o Rodolfo Liederman, tá? Os 3 são homens e estrangeiros, tá? Os 3, tá?
Então, uma das coisas, inclusive, que a gente vai voltar a conversar sobre isso amanhã, é como as imagens que aparecem nos livros didáticos, elas estão marcadas por um determinado olhar. Um olhar que é branco, tá? Um olhar que é masculino e um olhar que é estrangeiro, tá? Então, as imagens que aparecem incessantemente reproduzidas nesses livros didáticos, elas estão marcadas por esses três elementos interseccionais, digamos assim, né? Que vão, portanto, marcar a forma como essas imagens são colocadas, tá? Então, isso é um dado importante, né? Isso é um dado que inclusive, vai ser um mote de muitos dos trabalhos que vão apresentar a questão do ensino de história, da história da África, tá? Então, como a gente está falando de quem produz, né? Quem produz essas imagens, então a gente pegou lá umas imagens uma do século XVIII e duas do século XIX, né? E para pensar, né, quem são os produtores de imagens, né? E a gente pensando aqui que esses produtores de imagens são normalmente artistas homens, fotógrafos homens, né? A gente tem que dar um passo atrás e pensar, né, um pouco junto aí com aquela reflexão da Linda Nochlin, que também está dentro da bibliografia que eu passei para vocês, né? Por que essa representação é predominantemente masculina, né? Por que esse olhar que representa, né? Esse olhar que produz imagens sobre corpos femininos, ele é majoritariamente masculino e majoritariamente branco, tá? Então, isso é um elemento, né? Como a gente viu ontem, o autor, o contexto histórico, quem produz a imagem, o momento em que produz a imagem, a forma como produz a imagem, o tamanho da imagem, tudo isso é fundamental para a gente localizar essa imagem e utilizar no ensino de história, né? E a autoria, né, perceber quem vai pintar um determinado quadro, quem vai tirar uma determinada forma, é fundamental, não é um dado qualquer, né? Então, a gente pensar que, majoritariamente, essas mulheres representadas no livro didático, elas são representadas por homens, tá? E, majoritariamente, né, se não, né, totalmente, né, em alguns livros, por homens brancos, tá? Então, isso é um dado, né? E aí eu trouxe aqui uma provocação. Alguém conhece aqui as Guerrilla Girls? Alguém já pode escrever, eu já nem vou pedir para ninguém falar comigo, que eu já entendi, que ninguém hoje quer falar comigo. Alguém conhece? Tá. As Guerrilla Girls, elas são um grupo, um coletivo de mulheres artistas, né? Que não vão se identificar, a gente não sabe quem são, né? E elas fazem algumas manifestações, né? Elas fazem algumas performances para chamar atenção exatamente para a dificuldade de inserção da mulher artista, né? Para quando uma mulher se insere no campo da arte, né? Como ela é tratada de uma forma diferente, né? Como esse elemento do gênero marca a entrada dessas mulheres dentro do mercado da arte e também, né, dentro dos museus, tá? Depois, então, eu vou indicar Vou fazer uma listinha, né? Estou prometendo muitas coisas, mas eu juro que eu vou cumprir. Eu vou fazer uma listinha com alguns vídeos para vocês conhecerem as Guerrilla Girls, vocês vão gostar, tá? Então, elas fazem várias ações nesse sentido de mobilizar, chamar atenção, escrachar esse sexismo dentro do campo da arte, tá? E essa imagem é um cartaz que elas fizeram quando foram expostos alguns trabalhos delas, né? No Museu de Arte Contemporânea, não, perdão, de Arte Moderna, desculpa, gente. Museu de Arte de São Paulo, hoje eu estou... Né? E aí elas fizeram esse cartazinho, elas reproduzem isso em vários museus, tá? Esse é o que, quando elas fizeram a exposição aqui. E aí diz o seguinte: as mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo, né? Aí completa.
apenas 6% dos artistas do acervo e exposição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos, né? Então, elas estão chamando a atenção exatamente para isso, né? As mulheres, elas têm pouca entrada enquanto artistas, enquanto produtoras de arte, né? Enquanto autoras de trabalho, mas quando a gente entra no museu, a gente é tomado majoritariamente por representações de mulheres, né? As mulheres são incessantemente representadas, né? Mas a gente vê muito poucas mulheres artistas, né? Autoras dessas obras, né? Isso nos diz um pouco, né? Ou seja, o que nos dá a ver esses dados, esse questionamento que as guerrilhas girls fazem, né? Que a mulher, né? Ela vai se tornar... vou deixar o Robson falar primeiro, né? Para não perder a oportunidade. Vai que o Robson se enganou. Oi, Isis, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria fazer umas observações que tudo que você está falando eu acho válido, mas eu acho que tem um outro lado também que deve ser considerado, entendeu? Então, por exemplo, a partir dessa guerrilha girls, é uma denúncia que eu acho, de certa forma, válido, mas eu lembro que faz um certo tempo que eu assisti uma palestra, que era um grupo de feministas, que organizou a palestra, e ela estava dando a palestra. Acho que era uma mulher lá de Campinas, de São Paulo. E ela falou mais ou menos o seguinte, ela falou assim, eu acho que nós mulheres deveríamos nos valorizar mais, entendeu? Como ser humano, e não como um objeto sexual. E esse recado era para as mulheres, ela estava falando isso para as mulheres. As mulheres se auto-objetificando, entendeu? Ela criticou isso. Então, por que eu estou falando isso? Esse dado aqui que você dispõe para nós, né, que o acervo só tem 6% de obras de mulheres, enquanto que os nus, 60% é de mulheres. Mas eu acho que, na realidade, é assim que ocorre mesmo. O corpo feminino, ele é muito mais exposto como objeto sexual do que o corpo masculino. É uma realidade que a gente vive. A mulher ela se expõe muito mais, ela é induzida a isso, ela faz isso e se aceita isso. Entendeu? E essa feminista, ela, tipo assim, ela me abriu os olhos. É verdade, eu acho que a mulher deveria se valorizar mais. Entendeu? Nesse sentido. Ela não é um objeto sexual. O corpo dela é o corpo feminino, como o corpo masculino é o corpo masculino. E por que o corpo feminino tem que se mostrar mais? Entendeu? Então, acho que a crítica não deve se restringir ao museu. Não é? A crítica é a sociedade em geral e a própria mulher que se coloca como objeto sexual do homem e da sociedade como um todo. Eu acho que essa é uma crítica mais abrangente, eu acho que ela procede. Porque ficar acusando, o museu ele é sexista, não é? Não, o museu, de certa forma, ele está refletindo uma realidade sexista. Ele está refletindo uma realidade que ele coloca a mulher como um objeto sexual. Ô, Robson, mas deixa eu só fazer uma parte aqui, antes de dar a palavra à Conceição, né? O museu é reflexo da nossa sociedade, ok? Uhum. Né? E o que elas estão chamando a atenção, inclusive, é que esse olhar sobre o corpo da mulher objetifica a mulher, tá? Então, se ela é representada, se o espectador, um passante que vai ao museu, né? Ele se coloca, o que a gente percebe é que há uma colocação desse homem, desse olhar, como voyeur do corpo feminino. Isso, o que a gente tem discutido desde ontem, é que isso é uma construção histórica. Isso não é apenas o desejo da mulher se dar valor ou não, ok? Isso é uma construção de um olhar, tá? Que é muito mais complexo do que uma decisão ou não da mulher. Conceição? Oi, boa noite, gente. Tudo bom? Eu queria compartilhar com vocês um curso que eu fiz há algum tempo atrás, que foi ofertado por um grupo de pesquisas da UFBA, aqui da Bahia. E aí, nesse curso, teve uma parte só sobre a arte. E a professora, ela pontuou o seguinte, que a arte produzida pela mulher nunca é vista como arte, sim como artesanato. Então, os próprios museus, eles não têm um espaço para expor essa produção feminina.
Então, tem sempre essas outras questões. E só para complementar o que Isis acabou de pontuar, Robson, não é a mulher que se põe como objeto sexual, mas ela sim é objetificada, é diferente. Ela se torna um objeto sexual e não se faz com, viu? Obrigada. Bom, vamos continuar aqui. Então, para a gente pensar um pouco sobre essas questões, né, que são algumas imagens, uma forma de olhar, né, para determinados grupos que tende a criar, portanto, um olhar que tenta padronizar, né? Ou seja, criar narrativas sobre determinadas pessoas, segundo gênero, classe, raça, né? E o que a gente está discutindo hoje, né, é a questão do gênero, tá? Então, o que a Guerrilla Girls está chamando a atenção é uma disparidade, né, entre a representação do corpo feminino e o número de artistas femininos. Dentro dessa discussão, Robson, aí eu acho que é uma questão que é interessante, né, dentro do que você falou, o número reduzido de mulheres artistas também tem um contexto histórico específico, né? Então, esse número reduzido, ele não é um número reduzido apenas porque as mulheres não têm competência, ou as mulheres não querem, ou as mulheres não são talentosas, né? Ou ele tem um contexto histórico para isso acontecer dessa forma também, né? Que, obviamente, hoje a gente vê que tem sido aí revertido mais e mais, né? Inclusive, né, isso é um dado interessante, né? As artistas, dentro do campo artístico brasileiro, né, os artistas mais conhecidos lá fora do Brasil são o Portinari e a Tarsila do Amaral, tá? E uma outra artista chamada Lígia Clark, né? Então, dos três, duas são mulheres. Isso também é interessante a gente pensar, né? Então, vamos lá. Então, para a gente pensar o que significa esse número, agora em termos históricos, passando da provocação das Guerrilla Girls, né, e tentando trazer aí para o universo histórico, vamos aqui olhar algumas coisas, tá? Então, o texto da Linda Nochlin, que eu coloquei, disponibilizei para vocês, é um manifesto, é uma provocação, tá? O texto dela se chama Por que não existem mulheres artistas, né? É um texto aí de 74, se eu não estou enganada, em que ela vai fazer um manifesto, tá? Esse manifesto, ele não é dirigido para museu, ele é dirigido para os estudos feministas que estão começando a ganhar, né, forma, né, e pensar em questões para trazer como pesquisadoras a partir da década de 70. Ela vai fazer uma provocação porque ela vai dizer o seguinte: quando se começa essa onda, a história da arte, vou fazer uma nota de rodapé aqui, a história da arte, obviamente, como a história, né, como qualquer campo do saber, como a gente viu lá, quando a gente falou de decolonialidade, como a gente pode ver lá no texto do Quintero, que também está disponível para vocês, o campo do saber, ele também vai criar uma padronização, tá? Que vai criar uma ideia de hegemonia, universalidade, que vai criar uma história que seria uma história homogênea, né? Como a gente também percebe na história do Brasil uma ideia de uma história oficial, né? E aí a necessidade da gente pensar aí a história contrapelo, a contrapelo dessa história oficial do poder das instituições, tá? Mas voltando aqui, a história da arte, ela também é uma disciplina e, portanto, ela também construiu uma narrativa, né? E essa narrativa, basta a gente pensar aqui quando a gente vai, sei lá, na livraria Leitura, né, que tem aquela banca, né, da promoção, né, ou vai na parte do setor de arte, né? O que a gente percebe? A gente vê um grande volume de biografias, e normalmente as biografias são de artistas homens, né? A gente percebe que, primeiro, né, a história da arte ela é construída
o primeiro livro de história da arte, o primeiro livro que vai dar conta de falar quem são os artistas desse momento, ele é feito no Renascimento. É de um cara chamado Vasari, Giorgio Vasari, tá? Ele vai fazer um inventário dos artistas, né? E isso vai se dar a partir da trajetória individual. Então, o nascimento da própria história da arte está associada à ideia do gênio. E a ideia do gênio, ela é uma ideia que trabalha numa categoria do masculino. Tá? Então, aí a gente já tem uma interseção. Dentro desse livro imenso, eu acho que eu olhei até ele hoje aqui para uma outra coisa. Calma aí. Olha, esse é o livro do Vasari que eu estou falando. Tá vendo? Tá? Ó. A letra bem pequenininha, né? Porque ele vai ter uma segunda edição depois que o Michelangelo morre, mas isso é uma outra história. Esse livro imenso, ele vai trazer uma mulher, né, na sua primeira edição, acho que na sua segunda edição, tá? Mas ele traz, tá? Ele traz uma mulher, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma história da arte sendo construída a partir de biografia, né? Essa história da arte, obviamente, vai mudando, vai pensando em questões de método, ela vai se adaptando, né? Ela vai chegar já ao século XX com uma metodologia, né, mais aprumada, mais afastada um pouco da ideia de gênero, embora ela ainda venda, né, ela ainda seja um mote do mercado editorial, né? E, a partir de meados do século XX, a gente vê que começa a ter também um interesse, né, dentro desse movimento feminista, das intelectuais do movimento feminista e das mulheres pesquisadoras, em torno de pensar por que na história da arte, né, é majoritariamente contada por artistas homens, né, e por essa marca da genialidade, etc. e tal. E o que vai ser feito nesse primeiro momento com essas pesquisadoras? Elas vão fazer o quê? Tá? Num primeiro momento, a ação que elas vão fazer é a seguinte: olha, a gente tem aqui a história da arte, que tem o Van Gogh, tem, sei lá, o Delacroix, né? Tem o Davi, né? O Michelangelo, o Da Vinci, enfim, um panteão de artistas maravilhosos, renomados, cânones em seu tempo, né? E cânones da própria história da arte. O que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar mulheres artistas e vai inserir nessas lacunas, né, nos seus tempos históricos, né? Esse é um primeiro movimento que essas pesquisadoras vão fazer. A Linda Nochlin, né, que é essa mulher, né, essa intelectual que vai escrever esse manifesto, ela vai fazer uma crítica a isso, a essas pesquisadoras, tá? Então, o que ela vai falar? Ela fala assim, não adianta, né? Por isso que o nome do texto dela é Por que não houveram mulheres artistas. Não adianta, né, incluir mulheres, né, fazer esse inventário e incluir, né, como se fossem lacunas. Então, tinha sim aqui, então vou incluir aqui, tá? Ela vai chamar atenção que a questão é muito mais ampla que isso, que só essa identificação ela não dá conta de fornecer elementos para a gente pensar essa questão do gênero no universo da arte. E aí eu vou ler a provocação que ela vai fazer, tá? Ela vai dizer o seguinte: na realidade, nunca houve grandes mulheres artistas. Até onde sabemos, apesar de haver algumas interessantes e muito boas, que ainda não foram suficientemente investigadas ou apreciadas, como não houve também nenhum grande pianista de jazz lituano ou um grande tenista esquimó, e não importa o quanto queríamos que tivesse existido. É lamentável que seja esse o caso, mas nenhum tipo de manipulação de evidência histórica e crítica vai alterar a situação, nem acusações de distorções machistas sobre a história. Não existem mulheres equivalentes a Michelangelo, Rembrandt, Delacroix, Cézanne, Picasso ou Matisse, ou mesmo nos tempos recentes, a Colin ou Arrow, assim como não há afro-americanos equivalentes dos mesmos. Então, o que ela está chamando aqui nessa provocação ácida, o texto dela é bem ácido, é que não se trata aqui da gente fazer uma escavação e, portanto, caçar essa única mulher que o Vasari chama e dizer assim, pronto, aqui, ó, tem mulher artista sim.
Porque a questão é estrutural. Por que não houveram mulheres artistas, né? Não houveram mulheres artistas porque a arte não era um campo de atuação das mulheres, assim como não era um campo de atuação, pensando no Renascimento, um campo de atuação para os nobres, ok? Não, a gente também não vai ter nobres artistas, porque eles financiavam, né? Eles, o ócio que era o interessante da nobreza, né? Não o exercício. Então, eles compravam obras de arte, né? Então, nesse caso aqui, ela está chamando a atenção para uma questão que é estrutural, né? Ela vai citar até um exemplo do Picasso, ela vai falar assim, olha, por que não tem uma mulher, né, contemporânea do Picasso, tão importante quanto ele, dentro da arte moderna? Ela vai falar assim, o Picasso era filho, né, de artista, né? Ele foi estimulado a estudar arte, né? Então, ele teve, depois, né, que ele se tornou famoso, a áurea da genialidade, né, pôde repousar sobre ele, né? E isso não é equivalente a pensar numa trajetória de uma mulher no início do século XX, na mesma conjuntura, né, que um artista como Picasso, né? São espaços, né? Não significa que não houveram mulheres, a gente vai ver aqui um exemplo, mas a gente tem que entender sempre as coisas dentro do seu contexto histórico. Um exemplo clássico, né, que é muito... Quando é que as mulheres vão aparecer, elas vão começar a poder frequentar as academias de arte? Porque elas não podiam, né? Elas não podiam frequentar as academias de arte. Isso vai começar a acontecer no século XIX. É um movimento que vai se dar primeiro lá na Academia de Julian, tá? Que as mulheres vão poder ter aula, né? E o interessante, muito da restrição, né, a mulher aprender, frequentar uma escola de arte, vai se dar em torno do modelo vivo, né? Ou seja, a mulher, uma dona de casa, uma mulher da elite, né, porque não vai ser a mulher pobre, né, que vai se interessar em ter essa formação como artista, né? A gente está falando de mulheres de uma classe social que não mais elevada, né? Essas mulheres, elas não é bem visto elas terem aula de modelo vivo, por exemplo, um estudo do nu, né? Tanto que a gente vai ver, vou tentar aumentar aqui, a gente tem uma imagem, né? Acho que eu tenho que aumentar assim, né? Vocês veem aqui está uma imagem uma pintura do Almeida Júnior, o ateliê em Paris, né? Em que ele representa e faz uma imagem do seu ateliê. E aqui ele representa uma modelo vivo, né? Uma modelo que vai, né, tá ali disponível para ser representado, né? Aqui embaixo, a gente vai ver a mesma aula, só que com alunas mulheres, tá? E essa mulher, ela, portanto, está vestida. Então, mesmo quando é uma outra mulher a posar para essas estudantes, ela tem que estar vestida. Que dirá, né, o que era impossível nesse contexto, um homem nu para ser pintado. Então, tem questões, inclusive, dessa na ordem da moralidade, né? Outro elemento também era essa valorização do elemento doméstico. Essas mulheres que vão ingressar no universo das artes, por exemplo, no século XIX, elas vão ter que fazer isso criando estratégias para também se apresentar como uma boa mãe, né? Para ela conseguir se inserir nesse campo da arte, né? Elas vão ter que criar uma série de estratégias para também não perderem aí esse renome, né? Esse lugar social, não serem tratadas como mulheres que estão vinculadas ao mundo do trabalho, né? E aí, para a gente pensar um pouco sobre isso, eu vou trazer duas imagens aqui, tá? E aí eu preciso que vocês conversem comigo, tá? Nem que seja pelo chat, tá bom? Ó, essa primeira tela é do Rodolfo Amoedo, tá? Eu vou botar duas telas de ateliê, tá? Só para a gente entender um pouco as estratégias, tá? Então, vamos lá. Essa primeira tela ela é do Rodolfo Amoedo, tá? Ela chama Ateliê do Artista, ela é de 1883, tá?
Como é que o Rodolfo Amoedo apresenta o seu ateliê? Pode escrever, mas não me deixa sozinha, me ajuda aí. Senão perde a graça. Ele parece bagunçado. Achei meio bagunçado. Bagunçado, o que mais? O que tem de objeto? Né? O que vocês percebem? Uma coisa é a bagunça, né? Essa bagunça tá como, né? É azul, né? Ela tem o recorte, outra coisa, né? Essa pintura ela é feita como, né? Como é que é feito o recorte dessa pintura, né? O recorte do ambiente. Ó, a Margarete falou presença de livros, né? Então esse é um ateliê que tem muitos livros, né? O que está jogado na cama dele, né? Ali ao lado da cama, né? Está jogado ao lado da cama um croquis de desenhos, esboços de desenhos, né? Isso que tem um esboço, parece que tem um esboço de uma mulher, né? Isso que está desarrumado, que a gente vê, é esse croquis jogado no chão, como se ele tivesse acabado de fazer um esboço, né? E essa cama desarrumada, né? Outro elemento que a gente pode perceber é o recorte. É um recorte muito íntimo, né? Não é um ateliê que a gente vai ver ele na sua completude. Ele é como se fosse uma visão bem íntima desse espaço, né? E a gente percebe também uma série de desenhos colados na parede, mostrando esse esforço, né? Essa disciplina no esboço, no desenho, né? Então, esse é um pouco do ateliê, pensar um pouco da representação. Veja, é um artista representando o seu ambiente mais íntimo de trabalho. E a escolha dele são por esses objetos, por essa representação. Agora a gente vai ver uma artista brasileira, mulher, na mesma época, fazendo uma representação do seu ateliê. Fala, Robson. Pois, também que me chamou a atenção nesse recorte foi que prevalece as cores claras, né? O branco, o azul é bem claro. Então, essa presença de luz, quer dizer, a gente poderia fazer uma leitura que tem vida, apesar de ter essa bagunça, de certa forma, não é? É um lugar que está vivo, tem uma coisa pulsante aí. E parece que ele está recebendo a luz da manhã, né? Parece, exatamente. Né? Quer dizer, eu estou bem, entendeu? Não leve a mal a bagunça, mas eu estou bem, estou produtivo, gosto do que estou fazendo, não é? Então, não acho que a luz... Não é um ambiente sombrio, né? Não é sombrio, exatamente, não é um sombrio, não é uma coisa decadente. Apesar da bagunça, que é tipo assim, gente, aqui é a minha forma de trabalhar, entendeu? Mas eu trabalho e eu gosto do que eu faço. Tipo assim. Mas aí, Robson, a escolha da bagunça, ela não ela é uma possibilidade dada a esse artista, e ela diz uma coisa. Quando você tem esses croquis no chão, esses desenhos espalhados pela parede, né? A imagem que cria é de um artista que está sempre trabalhando. Ele não tem esse tempo para limpar a cama, né? Ele não tem esse tempo para arrumar esse ateliê. Estou atarefado, né? Exato, ele está sempre produzindo, né? Agora vamos ver o ateliê representado por uma mulher, tá? Quem levantou a mão aqui? Eliane, vou voltar lá então, Eliane, pode falar. Oi, boa noite. Todos me escutam? Sim. Sou aqui do Ceará, enfim, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, participando um pouquinho. E aí, só para finalizar e contribuir com o que o Robson acabou de colocar, que ele chama a atenção para as cores, o que me chama a atenção também é o artista colocar essa cor azul. E a cor azul, dentro das pinturas, a representação, né, na arte, ela vai justamente ao encontro do que a gente coloca como criatividade. Então, a cor azul, dentro desses elementos todos, vai fazer sobressair que esse artista, né, ele não só ama, mas ele também chama a atenção para essa necessidade de ser criativo, né? Então, o azul, ele representa justamente isso, a criatividade do artista. Então, a cor complementa os objetos e a forma como eles estão dispostos no quarto, né? Então, esse artista está marcado por essa necessidade de representar, né? Ele tá aí tomado pelo seu ofício, né? De desenhar, de pintar, né? E agora vamos voltar lá para o ateliê de uma mulher.
Bom, esse é um quadro de uma artista chamada Abigail de Andrade, tá? O nome desse quadro é Um Canto do Meu Ateliê, é feito 1 ano depois desse quadro anterior, tá? Do Rodolfo de Almoedo, e ela pinta o ateliê dela, tá? Como ela pinta o ateliê dela, o ambiente em que ela trabalha? O que a gente tem? Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver mais. Alguém se habilita? Opa, saiu daqui, calma aí, gente. É um ambiente escuro, muito mais organizado que o do artista anterior. Eu percebo que tem mais quadros com representações masculinas e também voltado para a questão materna. Tem 2 quadros voltados para a questão materna, tem uns anjinhos ali e quadros com visões masculinas, no caso. E olha como é que ela vai se representar. O ateliê dela é extremamente organizado, tá? E o ateliê, isso, olha, tem características, a Margarete está aqui falando, né? A Margarete falou, o ambiente é mais escuro, né? Ele não está tomado por aquela claridade, né? De como você tivesse, né? Abriu a janela da manhã, como o Robson chamou a atenção, e você vê esse ambiente íntimo do artista. Aqui, esse ateliê não é um ambiente íntimo, nesse sentido, né? A gente não tem a presença da cama, impossível para uma... Imagina, uma mulher colocar a sua cama, né, o lugar onde ela dorme, né? Para ela não é adequado, não é possível fazer o mesmo tipo de representação que é possível para o Rodolfo Almoedo. Então, o ambiente dela é um ambiente organizado, que mostra uma organização, um domínio da limpeza, do domínio do espaço. Ela se preocupa, né, como vocês chamaram a atenção, como a Carolina chamou a atenção. A gente tem a presença de muitos quadros, né, miniaturas de escultura. Então, ela quer apresentar também, né, que ela é uma estudiosa, né, que ela tem estudos, que ela tem modelos, né, que ela está aí marcada também por essa necessidade de estudar, né, para também ela se colocar dentro desse lugar, desse ambiente de arte, né? Então, olha, eu também estudo. Fala, Robson. Eu acho que talvez complementar um pouco, né, que tudo isso que foi descrito aí eu também estou percebendo, mas eu acho que caberia a seguinte leitura. Esse ambiente formal, todo organizado, ele tem um estilo meio clássico, assim, também passa a ideia de classe social, não é? Então, se você vê a forma como ela está se vestindo, né? A vestimenta dela, a postura dela, é como se fosse assim, uma típica burguesa, uma intelectual de alto nível, que tem todos os recursos necessários, entendeu? A seu dispor, e ela está em outro padrão. Então, no meu ambiente de trabalho é profissional, eu sou uma profissional, bem diferente daquele outro. Ali é meu ambiente de trabalho, mas eu trabalho assim, meu ambiente é informal, é íntimo. O meu não. O meu tem regras, eu tenho um estilo, eu tenho um padrão, eu tenho um nível. E a imagem, eu acho que retrata isso de um aspecto geral. Em termos de classe, eu colocaria ela assim. É da elite, ela é uma mulher de elite, faz uma arte para elite e trabalha como elite, da classe dominante mesmo. Ô, Robson, está correto, tá? As mulheres que vão se dedicar no século XIX, tá? Que vão ter acesso ou vão se interessar por uma formação de arte, primeiro elas vão começar, inclusive, com aulas particulares, né? Porque no Brasil, eu falei lá no slide anterior, de uma realidade da França. Muitas, inclusive, vão viajar para ter aula na Academia Julian. Então, isso é um aspecto interessante. Mais uma outra coisa que a gente pode pensar aqui também por exemplo, né? Tem várias representações de pintores, autorretratos, né? Autorretratos também de mulheres pintoras. Uma coisa que a gente vai percebendo, né? Até início do século XX, é um cuidado, né? A autorrepresentação da mulher pintora, ela não pode ser uma representação ela manchada de tinta, né? Ela desgrenhada, enquanto o homem ele se representa assim.
São lugares, são conversas de imagens, né? Que você dialoga com o que é esperado de você e até onde você pode ir e até onde você pode não ir. Então, ela se representa, ela se coloca no quadro, que é também uma ação dela se colocar como artista, não é o primeiro quadro que ela faz isso. Ela tem o cuidado de deixar, obviamente, a roupa dela impecável, né? Ou seja, esse ambiente, esse traço do trabalho, não invalida em nada a forma como ela se veste, como ela se porta, como ela se coloca, né? E ela ainda coloca a presença, essa que está encostada é a mãe dela. Então, ainda essa conjunção da união desse trabalho com essa marca também do familiar, né? Então, é uma forma são estratégias, né? São estratégias que são diferentes segundo o gênero, né? Ela não pode se representar, e óbvio, né? Ela é uma pintora, ela se suja de tinta, né? Ela vai pintar mais desarrumada, não tem como, né? Até o gestual, né? Com essa roupa tão apertada, para ela pintar fica difícil, né? Então, obviamente, no ato do ofício, do trabalho, ela não vai estar dessa forma, né? Ela vai estar de outra, ela vai estar suja de tinta, mas isso, para uma representação externa, isso não é adequado, porque isso geraria crítica em torno dela, tá? Tem uma pesquisa da Ana Simeone, eu vou deixar aqui, quem tiver interesse, depois eu posso passar algumas coisas para vocês, que trabalha exatamente com isso, tá? É uma pesquisa bem interessante. Eu, obviamente, não vou me deter muito sobre isso, senão a gente perde o resto da aula. Mas o que eu quero chamar a atenção são esses lugares, né? Essas estratégias, né? E as possibilidades, chamando logo a atenção novamente para o que a Linda Nocli fala, do que é possível em cada contexto histórico, né? A gente reclamar ao tempo o que é do tempo, né? Do que é do contexto, né? Não adianta a gente exigir uma mulher Michelangelo num tempo onde isso não era possível, isso não era dado como possibilidade, tá? Então, nesse momento do século XIX, onde já há abertura para mulheres artistas, elas também vão lidar com isso, Eliane, muitos elementos de autoafirmação, né? E ela coloca todos esses objetos de autoafirmação, mas tem um detalhe muito singelo, ela está pintando uma flor, ela está pintando um buquê de flores, né? Esse é o objeto que ela está pintando, é um jarro de flores, né? Se a gente pensar lá no Almeida Júnior fazendo uma pintura de uma modelo vivo, aqui ela também se apresenta pintando um vaso de flores, tá? Isso não é à toa, as flores trazem a marca do feminino, tá? Bom, então isso é um pouco para a gente chamar atenção a esses contextos históricos e quem são as mulheres que vão começar a produzir essas obras, né? Eu não vou colocar isso, porque senão a gente vai perder um tempo aí, e eu vou me atrasar de novo, como ontem. Bom, então, essas são essas imagens, né? Então, essas imagens que são produzidas, né, que lá as guerrilhas gays vão chamar a atenção, olha, a produção, a maioria dessas representações, dessas fotografias, são representadas por homens, né? E as mulheres, portanto, são sempre as musas, aquelas que são representadas, né? Isso também vai nos indicar, nos apontar para uma outra coisa, né? Que é um conceito que é muito interessante, que aí volta novamente a Patrícia Hill Collins, que ela vai chamar de imagens controladoras, né? Quando a gente vai no museu, né, e a gente vê aquele tanto de representação, né, sobre o corpo feminino, sobre a mulher, a gente acaba construindo o quê? Imagens sobre o que é feminino, sobre o que é ser mulher em determinados tempos, contextos, segundo o que essas obras de arte nos mostram, né? A gente vai construindo, a partir dessa cultura visual, determinadas imagens e olhares, né? Então, a Patrícia Hill Collins vai chamar a atenção sobre isso, tá? Então, ela vai falar o seguinte para a gente. A ideologia dominante na era da escravidão estimulou a criação de várias imagens de controle interrelacionadas e socialmente construídas da condição de mulher negra, que refletia o interesse do grupo dominante em manter a subordinação das mulheres negras. Consideradas em conjunto, essas imagens predominantes da condição de mulher negra representam o interesse da elite masculina branca em definir sutilmente
uma trama com opressões interseccionais de raça, classe, gênero e sexualidade. Elas ajudam a justificar as práticas sociais que caracterizam a matriz de dominação, no caso aqui ela está falando dos Estados Unidos. Antes da Patrícia Hill Collins escrever sobre as imagens controladoras, a gente vai ter uma intelectual brasileira negra, tá? Que vai chamar atenção exatamente sobre as mesmas coisas, mas sem usar o termo imagens controladoras, que vai ser a Lélia Gonzalez, tá? Ela vai escrever um texto chamado Sexismo e Racismo, né, que também está disponível no nosso Drive, em que ela vai chamar atenção para a mesmíssima coisa ali no finzinho dos anos 70. Se eu não estou enganada, é 79, tá? E ela vai chamar atenção para a mesmíssima coisa, tá? A Lélia Gonzalez está sendo... ela foi uma intelectual muito importante, né? Mas ela foi muito pouco lida nas graduações. Agora, né, que a gente isso está aparecendo nas nossas graduações, está se revisitando o trabalho da Lélia Gonçalves e está se vendo efetivamente a importância do seu trabalho. Inclusive, quando a Angela Davis veio ao Brasil, eu não sei se vocês acompanharam isso, né? Uma das primeiras coisas que ela falou, eu não sei porque as pessoas estão tão animadas com a minha presença aqui, já que vocês têm a Lélia Gonzalez, né? Então, a Lélia Gonzalez é alguém que eu recomendo também a leitura nesse sentido. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tá? A Patrícia Hill Collins ela vai chamar atenção dentro da realidade dos Estados Unidos para 3 imagens controladoras. Tá? Imagens controladoras são aquele conjunto de imagens, de imagens produzidas a partir do corpo da mulher negra, da representação da mulher negra, que se tornam majoritárias. Tá? Então, se pega um conjunto de imagens produzidas sobre mulheres negras e a gente consegue ver que há um padrão, né? Existem formas de representação que vão se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, tá? Então, no contexto dos Estados Unidos, a Patrícia Hill Collins vai falar da Mami, né? Da matriarca e da Jezebel, tá? A Mami, como é que eu vou explicar para vocês? Seria o correlato da nossa ama de leite, né? Ninguém vai ter visto isso. Deixa eu pensar aqui, porque se alguém viu e o vento levou, ninguém viu e o vento levou, né? Seria aquela que cuida da Scarlett. Robson, só a gente, eu acho que isso vai ter visto. O vento levou aqui. Bom, que é isso, né? Aquela que cuida, né? A mãe preta, né? A ideia dessa mãe preta, né? Que vai estar nesse espaço do lar, né? A matriarca, né? Dentro dessa lógica, dentro da realidade norte-americana, tá? Ela vai ser encaixada como aquela mãe norte-americana que cuida, que dá conta das coisas, né? Que está sempre ali mobilizando, né? Organizando, controlando, né? Esse ambiente familiar. E a Jezebel seria essa sedutora, tá? Isso é dentro de um contexto de imagens produzidas nos Estados Unidos. No Brasil, a Lélia Gonzalez vai chamar atenção para outro trio de imagens que aparecem muito, ela vai chamar da mulata, né? A doméstica, né? E que é essa mulher que trabalha, tá? E o que ela vai chamar da mãe preta, tá? Então, elas vão trabalhar a Lélia Gonzalez vai trabalhar com esses 3 lugares, né? Então, ela vai chamar a atenção, né? Primeiro, né? Essa imagem da mulata, ela é hipersexualizada, a gente vai voltar um pouco nisso, mas a gente viu um pouco como essa história começa, né? A gente falou da Sarah Bartman, hoje a gente vai ver uma imagem dela de novo, né? Essa imagem da associação a características físicas, há quase uma patologia que torna essas mulheres, no caso do imperialismo, essas mulheres africanas hipersexualizadas, né? E que isso vai trazer também uma leitura, né, aqui para o Brasil, esse corpo que se quer deixar ver, né? Esse corpo que se permite, né, ser tocado, né?
a doméstica, né, a Lélia Gonzalez ainda vai brincar, né, a doméstica ela também pode ser a mulata num determinado momento, ela fazer esse escape, né, se no carnaval ela ter esse objeto, desse corpo hipersexualizado, ou como doméstica, inclusive, ela ser esse objeto do prazer do outro, né? A gente, enfim, a gente tem uma história marcada, né, por estupros de mulheres escravizadas, né, e por estupro de mulheres que trabalhavam dentro das casas como domésticas. Isso é algo um pouco, não chega a ser, infelizmente, isso é algo comum, né? E a ideia da mãe preta, que é essa mesma lógica, né? Essa mãe que cuida, né, que organiza, né? Essa mãe que é quase da família, né? Essa que está sempre ali presente. Então, a Lélia Gonzalez vai chamar essas 3 imagens controladoras. Agora, a gente vai passar a ver algumas imagens, tá? Para a gente começar a pensar sobre como isso se dá nas imagens que são construídas sobre esses corpos femininos. E aí, só para eu esquecer que eu tinha colocado isso. Então, só para como eu botei uma parte da Lélia da Patrícia Hill Collins, eu vou também citar a Lélia Gonzalez, já que eu falei tanto dela. Ela vai dizer o seguinte: como todo mito da democracia racial oculta algo para além daquilo que mostra. Numa primeira aproximação, constatamos que exerce sua violência simbólica de maneira especial sobre a mulher negra. Basta a gente pensar lá a questão da interseccionalidade, né? Pois o outro lado do endeusamento carnavalesco, né, que é o da mulata, do carnaval, a globeleza, ocorre no cotidiano desta mulher, ocorre no cotidiano dessa mulher que vive no momento em que ela se transfigura na empregada doméstica. É por aí que a culpabilidade engendrada pelo seu endeusamento se exerce com fortes cargas de agressividade. É por aí também que se constata que os termos mulatas domésticas são atribuições de um mesmo sujeito. A nomeação vai depender da situação em que somos vistas. Ou seja, novamente a questão, né, esse olhar, ele muda conforme a situação, né? Num determinado momento, essa mulher, ela se torna objeto de desejo, né? Ela se torna hipersexualizada dentro desse ambiente de trabalho. Num outro momento, ela se torna alguém que não pode nem aparecer na sala de visitas para servir um café, que é outro exemplo que a Lélia Gonzalez nos aponta, né? Então, vamos pegar aqui algumas imagens. Então, primeiro é um quadro, né? Um quadro de 1923, né? Que esse quadro tem um texto muito bonito. Se vocês colocarem o nome desse quadro, tem um trabalho bem legal que é da Maria Liz Cristo sobre esse quadro, um texto curto, né? Mas ela faz uma análise bem legal desse quadro, eu recomendo, tá? Mas a gente tem uma representação dessa mulher, né, no início do século XX, ou seja, já no pós-abolição, limpando, né? Dentro, ocupada dessa tarefa da limpeza da praparia dessa casa, né, com olhar lânguido, né? Então, um olhar dentro desse universo do trabalho doméstico. Para chamar atenção, e a gente vê que isso não é algo que está presente só no início do século XX, eu peguei algumas imagens do século XIX, uma imagem do século XIX, né, que é do Jerome, né, que ele vai se ocupar de um certo interesse no século XIX, que é sobre esse universo do mundo oriental, né, o orientalismo, a romantização desse mundo oriental. Esse outro, ele vai ser objeto de interesse. Então, a gente vai ter muitas pinturas sobre esse outro, esse oriental, sobre o exotismo do Oriente, da Ásia, né? Isso vai estar muito marcado. E aqui a gente vai ver uma pintura, né, que vai apresentar uma cena do chamado banho turco, né? Tem várias imagens que são muito similares, né? Que são essas mulheres alvas, muito brancas, que estão sendo ali atendidas, cuidadas, né? Por essas mulheres que são com vestimentas, obviamente, não ocidentais, ou seja, elas estão ali, no caso dessa, né? A gente
a gente percebe que ela é curta, turca, né? A cor da pele muito marcada e muito em contraste com esse corpo feminino branco, né? E sempre nessa posição do cuidado, né? Então, a gente vai ter uma quantidade imensa, né? De imagens que vão se ocupar dessa representação desse exótico, sempre marcado também por uma mulher negra, mas sempre ela em cuidado, em ação de cuidado a essa mulher branca, né? E em muitos casos, né, quem tiver interesse, ontem eu falei dele, mas esqueci de mostrar. Tem um texto que é esse, Contornos do Invisível, que trabalha sobre racismo e estética na pintura brasileira, tá? E ele tem um capítulo que ela vai resgatar, a Tatiana Lutierzo, esse conjunto de imagens, né? Como isso vai se dar nesse conjunto de imagens que trabalha esse outro que é oriental, tá? Como essa marca da cor da pele vai aparecer e esse lugar do atendimento a essa outra mulher, né? E, normalmente, a Tatiana Lutierzo também vai apresentando como é que esse corpo também vai se modificando, né? Então, esse corpo dessa mulher que atende a outra também vai ficando mais sexualizado, tá? Outra imagem, essa bastante conhecida, né? Que é a Olímpia, né? A gente vê também a Olímpia, né? Ao final de uma apresentação nua, olhando diretamente para o espectador, e aqui sendo, né? Ela sendo, ela vai receber flores, né? Dos seus fãs, dos seus admiradores, e quem traz essa flor, né? É alguém, é uma pessoa, uma empregada, né? Alguém que está ali a serviço da Olímpia, que é uma prostituta, né? Também, e que vai, portanto, servir, entregar essas flores a essa mulher branca, né? Então, a gente vai ter essa dupla, né? Esse enquadramento, esse lugar onde a mulher negra é colocada, ela vai ser repetida invariavelmente. Depois, vocês conseguem até achar no Google, se vocês colocarem Olímpia, representação da mulher negra, representação racial, tem uma brincadeira que faz a inversão das duas, que é bem interessante. Aqui, vindo para o Brasil, né, voltando para o Brasil, né, o Di Cavalcanti ele vai ter várias representações, ele vai ter como objeto aí das suas representações esse lugar da mulata, né? Então, aqui está o samba, né? Como é que essa mulher ela está no centro do quadro, né? Ela é representada com o seio desnudo, né? De uma forma sensual, né? Com a mão na cintura, né? A gente tem outra imagem do Di Cavalcanti também, que aí se chama exatamente As Mulatas, em que é a mesma coisa, né? Ela está na mesma pose, né? Como ela, se ela quisesse mostrar e, ao mesmo tempo, tapar uma pose sensual com esse seio que se oferece ao olhar do outro, né? Como se ela se oferecesse a esse olhar sexualizado sobre o seu corpo, né? E aí a gente entra para um outro lugar, né? Que é uma outra imagem controladora, que é a da ama de leite, que é a mulher do cuidado, né? E como essa imagem controladora ainda perpassa essas subjetividades, né? Eu vi uma pesquisa, agora eu não vou lembrar, isso é péssimo, né? Mas que tem um contingente significativo, né, de pessoas que vão fazer enfermagem, se dedicam à enfermagem, que são mulheres negras, porque a mulher já é marcada pela dinâmica do cuidado, né? E a mulher negra, ela tem a sua subjetividade também marcada por isso, e não é à toa, né? Vem dessas expectativas que marcam, inclusive, a forma como a gente vai se olhar, né? Essas imagens controladoras, esses padrões, né? Essas narrativas, né? Sobre os corpos. Então, uma outra narrativa, uma outra imagem que vai aparecer de maneira dominante é essa imagem da ama de leite, né? Essa mulher que, portanto, cuida, né? Essa cuidadora dessa criança, né? Dessa criança branca, né? Que, na ausência do leite da mãe, ela oferece o seu leite, o seu cuidado, né? Uma romantização, obviamente, desse lugar, porque, na prática, né, quem trabalha com amas de leite, né, ou quem lê sobre o assunto, sabe que em muitos casos, essas mulheres elas são amas de leite porque elas acabaram, obviamente, de terem seus filhos, né?
Então, elas são alugadas pelo seu senhor e o que acontece? Ela amamenta essa criança e deixa de amamentar o seu próprio filho. Em alguns casos, os filhos dessas mulheres, inclusive, morrem, né? Porque eles não vão ter acesso ao leite materno da própria mãe, né? Aqui uma representação, né, que eu acho muito curiosa, né? Tem alguns textos, quem quiser ler mais, eu posso também enviar, que é da Tarsila do Amaral, também bem conhecida, que é a negra, né? Que ela representa uma mulher negra, né? Quem lembra aqui, joga aí no Google, aproveita que vocês estão no computador, né? Quando a Tarsila faz um autorretrato, pensa assim, autorretrato Tarsila do Amaral, como ela vai se representar, né? E depois observem o quadro A Negra, né? Aqui ela está ocupada de representar essa mulher negra, ela tem traços mais marcantes, mais disformes, né? Mais grotescos, né? É uma forma de representação desse corpo da mulher que é muito diverso de quando ela faz um autorretrato, né? Que é aquele em que ela está com aquele vestido vermelho, né? Muito bem maquiada e arrumada, né? Não é, Laís? É bem diferente. Eu só não vou puxar aqui, porque senão eu sei que eu vou atrasar de novo, igual ontem, tá? Mas coloquem aí no Google, no celular, que vocês vão ver a diferença da representação, né? Uma coisa interessante... então vou colocar, gente, eu não aguento. Talvez... Pronto. Vou tentar ser rapidinho. Então, eu vou tentar parar de compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Agora foi. Agora foi, né? Então, veja como ela faz essa autorrepresentação dela, né? A Tarsila com vestido caríssimo, com cabelo bem penteado, né? Maquiada, né? Ela tem um cuidado nessa autorrepresentação dela. Então, o que a gente vai ver, exato, traços finos e delicados, é uma outra lógica da representação. Ali, né? Obviamente, a gente... bom, depois eu falo isso, mas o que a gente vai perceber nessa representação da negra é que, como a gente viu na aula passada, o que ela está representando é um tipo, né? E aqui, obviamente, chamando a atenção que a gente não pode também pedir para a Tarsila, né, representar ou pensar em questões que não eram dadas a ela, né? Ela vai estar dentro do movimento modernista, onde o que é genuinamente brasileiro, né, algumas questões que vão ser apresentadas como uma revitalização do que seria esse Brasil, vão estar marcadas por alguns tipos, algumas ideias que vão ser consideradas ideias-chave sobre o Brasil, né? Mas o que é interessante aqui, né? Essa fotinho que está à direita é uma foto que a Tarsila trazia no seu diário. Sempre que ela viajava, ela carregava um diário onde ela tinha fotos, ela fazia alguns desenhos, ela trazia algumas memórias. E essa foto é a foto da ama de leite da Tarsila, né? A Tarsila vem de uma família muito rica, né? E ela ela guardava essa foto da ama de leite, né? E aí a gente consegue perceber, né, a forma, a posição, como a foto, né, a ama de leite da Tarsila está posicionada, e a foto, a mulher negra, como elas são similares, né? A postura, a forma, né? Elas têm uma relação quase direta, né, das duas representações. Ixi, vamos lá. Então, para a gente agora passar para essas representações num tempo mais... pensando elas correlacionadas à questão do próprio imperialismo, né? Ou seja, a partir do momento que esses europeus eles vão e ocupam territórios africanos, né? Eles também vão começar a criar leituras sobre aquilo que eles estão vendo ali, né? E esse livro da Anne McIntosh,
Ela é muito legal, se chama Coro Imperial, tá? Quem quiser ler sobre isso, é um texto também bem bacana, em que ela vai tratar exatamente, o subtítulo é Raça, Gênero e Sexualidade no Embate Colonial, tá? Quem quiser se interessar pelo assunto, está aí a indicação. Ela vai dizer o seguinte: as histórias dos viajantes estavam eivadas de visões da monstruosa sexualidade de terras distantes, onde, segundo a lenda, os homens exibiam pênis gigantescos e as mulheres copulavam com macacos. Dos seios dos homens tornados femininos fluía o leite, e as mulheres militarizadas cortavam os seus. Viajantes da Renascença encontravam uma audiência voraz e lasciva para suas histórias picantes, de tal forma que, muito antes da era do alto imperialismo vitoriano, a África e as Américas já tinham tornado o que se pode ser chamado de pornotrópicos para a imaginação europeia. Uma fantástica lanterna mágica da mente, na qual a Europa projetava seus temores e desejos sexuais proibidos. Por volta do século XIX, o saber popular tinha estabelecido firmemente que a África era a zona quintessencional da aberração e da anomalia sexual. O próprio retrato, como dizia W.D. Jordan, da negação perversa. A história universal citava uma tradição estabelecida e nobre quando declarava que os africanos eram orgulhosos, preguiçosos, traiçoeiros, ladrões, quentes e chegados a todo tipo de luxúria. Então, era tão impossível, insistia, ser africano e não ser lascivo. Como ser nascido na África, não ser africano. Dentro dessa tradição pornotrópica, as mulheres figuravam como a epítome da aberração e do excesso sexual. O viajante William Smith advertia seus leitores sobre os perigos de viajar como brancos à África, pois, naquele continente desordeiro, as mulheres, quando encontravam um homem, despem suas partes baixas e se atiram sobre ele. Os cientistas raciais e, mais tarde, os eugenistas viam as mulheres como inerentemente o atávico arquivo vivo do arcaico primitivo. Para alcançar os padrões empíricos dos cientistas naturais, era necessário inventar estigmas visíveis que representassem, como espetáculo mercantil, o anacronismo histórico das classes degeneradas. Como observou Sanders Gilman, uma resposta foi encontrada no corpo da mulher africana, que se tornou o protótipo da invenção vitoriana do atavismo primitivo. No século XIX, diz Gilman, a mulher negra era percebida como possuidora não só de um apetite sexual primitivo, mas também dos sinais externos desse temperamento, órgãos sexuais primitivos. Tá? Então, aqui a gente já está vendo, no final desse texto, né, ela começa da Renascença e termina falando já dessa associação, dessa associação entre etnia, né, e comportamento, em conjunto com a questão, com o uso do termo raça, como se fosse, portanto, um conceito científico provado. Então, um comportamento ele é comprovado a partir de algo que está no corpo. E aí eu volto para uma imagem que a gente já falou, para uma mulher que a gente já falou antes, que é a Sarah Bachman. Tá? A figura, a imagem da Sarah Bachman, ela vai ser explorada ao excesso, né? Como uma comprovação dessa associação entre um comportamento sexual patológico, né, que é da ordem da patologia, né, o seu corpo, né, a traços marcados, essa hipertrofia das nádegas, como se fosse um sinal desse comportamento degenerado das mulheres africanas. Tá? Então, essa imagem da Sarah Bachman vai ser incessantemente divulgada, inclusive a Tatiana Lotierzo, nesse livro que eu acabei de falar, O Contorno do Invisível, ela, inclusive, vai falar como essa reprodução incessante do corpo dessa mulher vai, inclusive, acabar trazendo uma modificação na representação dos corpos das mulheres negras na pintura, que também começam a ser produzidas com quadris mais largos. Olha que loucura, né? Essa circularidade dessa imagem
começa a fazer também, a construir uma outra representação sobre o corpo da mulher negra. Um outro exemplo que eu coloquei aqui é um cartão postal do início do século XX, né, do Senegal, né, chamando as pessoas, portanto, né, um cartão postal que você manda para as pessoas, e esse cartão postal, ele é todo desenhado, todas as figuras que tem nesse cartão postal são mulheres, né? São mulheres no lugar do cuidado, mulheres, a mãe, né? Novamente um lugar associado à representação dessa mulher negra. A mãe, né? A mulher com seio desnudo, né? Então, a mulher trabalhando, né? Então, todas essas imagens que a gente falou hoje, elas estão concentradas nesse cartão postal, tá? Que chama, que diz, né? Que é enviado quando você faz uma viagem do que você quer mostrar sobre o que você conheceu. Do Senegal está aí um cartão postal em que apresenta essa multiplicidade de imagens sexualizadas, do trabalho, do universo do cuidado, todas associadas ao corpo da mulher negra. Bom, aqui para fechar, não fiquem desesperados, a gente realmente já está terminando. Eu queria só fazer um convite, como eu falei com vocês que eu ia fazer sempre, a gente pensar a produção de arte contemporânea, pensar os museus, né, como isso se encaixa numa linguagem contemporânea da arte. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né, quem for a São Paulo, quem está em São Paulo, né, quem já foi a São Paulo, se já foi nesse museu, chamar a atenção para as exposições que tem no Museu Afro Brasil. Tudo que a gente está discutindo, a questão da intersexualidade, a questão de uma perspectiva decolonial, esse museu ele consegue trazer isso, né, numa interlocução com várias imagens, né? Ele trabalha exatamente com essas imagens canônicas, mas interlocução, né? Que faz, portanto, a gente se colocar numa postura crítica, né? Então, essa imagem é uma escultura de uma ama de leite que está olhando de frente para aquela imagem também canônica, ou seja, muito reproduzida, que é daquela mulher, aquela ama de leite, que faz, né, ela literalmente se torna um objeto, um brinquedo, para uma criança branca, portanto, brincar de cavalinho. Então, ela dialoga diretamente, né? E o Museu Afro Brasil faz isso de uma maneira muito interessante. Essa parte de baixo também é bem legal, que é uma reprodução, né, de uma estrutura de um navio negreiro, e ao redor desse espaço, dessa sala onde está essa reprodução desse casco desse navio, a gente vê várias imagens, desde as imagens clássicas do Debré até fotografias mostrando violência policial. Então, é um museu que articula, um museu muito bom, é muito bom assim, para levar estudantes. Eu não tenho como levar os meninos daqui de Cefet de Belo Horizonte, mas certamente eu gostaria muito de levá-los a visitar o Museu Afro Brasil. E fica aí o convite para quem não conhece, tá? Para quem aqui é de Minas, ou um dia que vier aqui para BH, tá? Fica também o convite para conhecer o Muquifo, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, que fica na Vila Estrela, em Belo Horizonte, tá? É um museu que ele é ao lado de uma igreja, né? Então, a gente tem aqui a imagem da igreja, né? Dessa Via Crucis que está pintada nessa igreja. Essa Via Crucis é muito interessante, que essa igreja é chamada de Igreja das Santas Pretas, tá? Então, são 7 cenas de alegria e 7 cenas de dor, né? Que são associadas a essas mulheres, normalmente a Virgem Maria, mas são todas mulheres da comunidade, né? Então, cada uma dessas mulheres aí representadas, isso aí, o Padre Mauro é genial, né, Igor? Então, cada uma dessas mulheres representadas aí representa uma história de uma mulher da comunidade fundadora desse lugar de culto que é essa igreja, tá? Lá também tem um chamado quarto de empregada, né? E que é um quartinho nas dimensões padrão do que era um quarto de empregada, e que também é uma experiência muito marcante.
Nesse eu já levei várias vezes meus alunos, né? Então, como eu dou aula em escola pública, muitos de vocês também ou dão aula ou vão dar aula em escola pública, é um universo, no caso do Cefet, um universo muito diverso também economicamente. Então, é uma experiência muito interessante que a gente vai ter desde de alunos que vão se emocionar porque a mãe trabalha como empregada doméstica, então, portanto, aquilo ali é um impacto dentro de repensar esse lugar, né, o conjunto todo do muquifo, como também quem tem, né, uma empregada doméstica em casa que se ocupa, portanto, agora de pensar criticamente sobre o espaço onde ela habita, né, o lugar onde ela está dentro da própria casa. Né? Então, é um lugar muito interessante. Fica aí o convite para vocês irem ao Muquifo, é só entrar em contato e agendar uma visita. Acho que ainda é assim, né, Igor? Ele tem uma tese também, eu posso pedir autorização, acho que o Padre Mauro não vai ligar, e posso também colocar aí no Drive para vocês, é bem legal. Eu acho que ele não vai se importar, não. Quando eu fui lá, eu estava na matéria de arquivos e museus, eu cheguei lá numa terça-feira sem falar nada, só cheguei, ele estava lá, aí ele fez uma visita guiada, assim, ficamos 2 horas lá, foi ótimo, assim, apaixonante. Ele é um encanto, assim, ele realmente, ele é encantador, né? Então, vale, inclusive, para conhecer esse famoso Padre Mauro, que é quem está dando aula. Ele sempre faz isso, né, Igor? Ele, toda vez, a mesma dinâmica, ele coloca todo mundo sentado na igreja, e aí dá uma aula sobre a comunidade, sobre a relação de Belo Horizonte com a periferia, como ela vai, né, ele vai tirando dessa região planejada, né, a população mais pobre, e também contando um pouco a história desse lugar sagrado, né, a história como se formou essa igreja. Sim, e são 3 mais velhas, né? São 3 mulheres que criaram, né? Pessoalmente, eu não acredito em religiões assim, mas vendo ele falar, eu fiquei até assim, emocionado, assim, foi uma experiência única. E também tem um chazinho, a gente está fazendo propaganda para vocês virem no EFIS, Lucas, eu estou fazendo jabá, para vocês virem se apresentarem aí no EFIS e também irem lá no Muquifo, porque também tem um chazinho, tá? O chazinho da Dona Jovem, que é uma delícia também, viu? Olha, depois você... Aí, ó, gente, a gente sai da Fafiche, do EFIS, e vai para o Muquifo, todo mundo junto. Que beleza que ia ser. Tá vendo? Depois eu quero uma porcentagem aí, seja lá do quê. Te dar uma porcentagem extra do chá. Me dá um abraço, né? Que eu... Meu sonho. Ai, ai. Então, vamos lá. E aí, eu vou passar rapidamente, porque eu já estou passando aqui da hora, mas são poucas imagens mesmo. Dentro dessas artistas mulheres negras contemporâneas, né, elas vão trabalhar com alguns elementos que também vão aparecer muito. Um desses elementos é o cabelo. Né? Elas já vão chamar muita atenção por esse fetiche em relação ao cabelo da mulher negra. Né? Então, essa fetichização, essa vontade de querer pegar como se fosse algo alheio, né? Ou como se fosse algo, novamente, essa objetificação, né? Você pode pegar no corpo do outro. Então, muitas vão se dedicar a isso. E a gente vai ter, eu chamei a atenção aqui, para uma sul-africana, que é a Zanele Murhoff, que ela vai tirar foto dos cabelos, ela vai fazer montagem, ela vai tirar várias fotografias. Ela é uma mulher negra, sul-africana e lésbica, então depois eu também vou incluir naquele compêndio que eu estou prometendo de videozinhos para vocês verem no YouTube. E aqui, esqueci de colocar, olha só, eu falei tanto de identificação, esqueci de botar o nome da Rosana Paulino, que são dentro dessas redomas, né? Ela vai colocar tufos de cabelos, né, de mulheres negras, né? E percebam, essa forma de apresentar esse objeto, que é o cabelo da mulher negra, ele se assemelha muito à apresentação, por exemplo, de coleções de borboletas, besouros, né? Aquelas coleções científicas dos viajantes. Então, ela apresenta isso como se colocasse isso nesse escrutínio, dessa construção, desse olhar científico sobre o corpo do outro, né? Como algo a ser exposto e estudado. Outra imagem que também é da Rosana Paulino vai ser essa, bastidores, né?
E aí ela vai usar o bastidor, o nome bastidor tem duplo significado, que tanto é o bastidor no sentido do nome, né, de onde você coloca o pano para fazer o bordado, o nome disso é bastidor, como também uma analogia à ideia de algo que você vê, né, como algo que não aparece ao público, né, algo que está oculto, né? E aí ela reproduz fotografias, né, imagens de mulheres negras, e ela faz esse bordado grosseiro, né, que lembra uma sutura, né? Lembra aí como se ela quisesse costurar o corpo, né? Então ela faz isso na boca, né, lembrando o silêncio, a violência, né, da impossibilidade de denunciar, né, as várias impossibilidades de falar sobre si, né? Ela coloca isso também, ela faz essas suturas grosseiras nos olhos, né? Então ela tem esse trabalho e tem uma outra dinâmica, tá? Gente, só um pouquinho de paciência, eu nem vou olhar, nem vou ver tudo, tá? É só mais essa e vou deixar o resto para amanhã. E uma coisa interessante também, já que a gente falou de arte, mulheres artistas, deixa aí para a gente pensar junto, o bordado é algo, um fazer feminino, do espaço do doméstico, né? E que nunca foi considerado arte. Ele está associado àquilo que é feito pela mulher como uma arte feminina. Quando você diz uma arte feminina, você está dizendo que tem a arte e tem aquilo que é produzido pelas mulheres, ou seja, o que é menor, que é do espaço doméstico, que não merece a mesma atenção, né, o mesmo destaque, que não existe a mesma disciplina, a mesma genialidade, a mesma criatividade. Isso é colocado no lugar da arte feminina. O bordado foi colocado nesse lugar. E a Rosana Paulino e outras artistas mulheres, vão colocar o bordado como elemento da produção das suas obras. Então, a Rosana Paulino não, por acaso, ela vai se utilizar do bordado, né? É como se ela estivesse pegando algo que é desse universo do afeto, do doméstico, do familiar, e estivesse utilizando isso, revitalizando, né? Colocando ele num patamar de outros tipos de técnicas, né, usadas pelos artistas contemporâneos, né, colocando, né, digamos assim, ressignificando essa arte que, por tanto tempo, foi considerada esse lugar da arte feminina. Tá? Eu vou só dar uma olhadinha aqui para ver o que eu acabei de colocar aqui. Deixa eu só olhar. Vocês não viram nada, então vai ficar o resto para a próxima semana. Próxima semana não, para amanhã, olha aí. Né? Então é isso, gente. Olha, atrasei 8 minutos, né? Estou quase parando no momento certo, tá? E aí eu só vou deixar essas duas imagens, porque casa com o que a gente vai ver na aula de amanhã, tá? Na conversa de amanhã. Beleza? Ótimo, foi muito bom. Nem precisa se preocupar com o tempo, não. Tá tranquilo. Professora, muitíssimo obrigado. 9 horas, quer dormir, gente, inclusive eu. Tá certo, então. Já deu horário de estar embrulhado na cama. Não, deve ter uma porção de gente. Isso me lembra ensino remoto, né? Deve ter uma porção de gente já num travesseiro ouvindo, assim, Rosana Paulino, um soninho. Faz parte. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Professora, muito obrigado também. Eu que agradeço, depois gente. Vocês podem me chamar, tá bom? Tchauzinho. Amanhã, gente. Tchau, tchau. Boa noite.